Oi, pessoal, como é que vocês estão? Espero que estejam gostando das aulas. E se tiver o áudio ruim ou a aula não estiver boa, eu gostaria que vocês falassem para mim, tá? Mandassem alguma mensagem falando, Miriam, o áudio tá ruim, a aula não ficou boa, tá? Para a gente ir interagindo. Então, eu vou continuar a aula da semana retrasada, que é sobre comunicação, tá? Então, a gente parou nos três tipos de comunicação: a comunicação não verbal, a paralinguística e a verbal. A comunicação não verbal, ela inclui os cinco sentidos e qualquer coisa que não envolva a palavra escrita ou falada. Então, os gestos, o franzir a sobrancelha, o fazer cara de espanto, alegria, né, sem emitir nenhuma palavra, nem escrita ou falada. Por exemplo, a linguagem de sinais dos surdos, né? Agora, o braille, os livros escritos em braille, os textos, já é escrita, né, para cego. Então, tudo que não envolve a palavra escrita ou falada, inclui os cinco sentidos, por exemplo, o toque, os gestos, né? O cheiro, quando a gente fala assim, a gente está dizendo que está com um cheiro ruim, a gente também está comunicando. Qual que é o sentido da comunicação não verbal? Né? É substituir palavras, repetir o que se está dizendo e regular a intenção. Por exemplo, eu vou falar assim, nossa! Aí eu falo, nossa! Eu estou repetindo o que eu estou dizendo com os braços e ainda faço uma cara de feliz e ao mesmo tempo espantada. Nossa! Né? Eu mostro para a pessoa que eu estou entusiasmada com aquilo que ela está dizendo. E regular a minha intenção. Opa, peraí, né? Ou né, quando a pessoa está falando, assim, nem. Aí eu demonstro também com a comunicação não verbal, né, que esse nem significa que eu não gostei, e eu também mostro com a expressão do rosto, nem, né? Então a comunicação não verbal tem esse sentido. Em alguns casos, ela pode também contradizer a mensagem verbal. Por exemplo, eu estou de dieta, aí alguém me oferece um chocolate e eu fico assim mostrando que eu estou interessada em querer um pedaço do chocolate, mas por eu estar fazendo dieta, eu vou falar não. Então eu falo não para a pessoa, não, muito obrigada, mas o meu olhar e o meu corpo mostra que eu estou interessado, né, em querer aceitar aquele pedaço de chocolate. Como assim, Miri, que o meu corpo mostra que eu estou interessado? Quando a gente quer aproximar, quando a gente quer alguma coisa, a gente joga o corpo para frente. Então a gente dá uma jogadinha no corpo para frente, faz um olharzinho assim de que, eu queria, mas eu não posso, então eu falo não, muito obrigada. Mas o meu olhar, o meu semblante e o meu corpo vai mostrar que eu realmente queria aquele chocolate. Porém, né, aqui, ó, porém, a, a minha dieta me regula na vontade de comer chocolate. E a gente faz isso o tempo todo, né? Por exemplo, um outro exemplo que mostra, né? Você fala assim, nossa, eu estou super disposto a fazer isso, mas a sua postura corporal é para trás assim, e ainda você cruza os braços. Quer dizer, você está disposto, mas não está disposto. Se você cruzou os braços e puxou seu corpo para trás e empinou os ombros, você está se afastando das pessoas. Vocês podem perceber que toda pessoa mais autoritária, ela é sempre mais empinada e tem o peito mais estufado para frente. Ou ela conversa com braços cruzados, ou ela sempre arruma um jeito, né, de tampar o peito assim com os braços, numa imposição, não se aproxime. Aqui alguns exemplos, né, de componentes da comunicação não verbal. Vamos lá.
A aparência física e vestuário. Isso é importantíssimo. Vamos pegar aí o dia de trabalho de vocês. Por que que a enfermagem usa roupa branca? Vocês já pensaram sobre isso? Hoje em dia tem se mudado isso, né? A gente tem visto, por exemplo, lá no hospital agora, cada setor do hospital tem um uniforme de uma cor, né? Alguns dentistas, alguns médicos estão optando por fazer jalecos de outras tonalidades. Azul, verde, vinho, marrom. A gente tem visto muito assim. Está mudando. Mas qual que é a importância de estar a importância da roupa branca para a enfermagem? Por muito tempo, a roupa branca significou limpeza e higiene. Porque o branco, ele aparece qualquer sujinho. Então, se você suja sua roupa, se ela é branquinha, você vai ter que trocá-la rapidinho para você estar sempre com a roupa impecável. Mas mesmo assim, essas outras cores que estão sendo escolhidas para fazer uniforme, para fazer jaleco, elas também não escondem o sujo, né? E a roupa tem que estar passadinha, porque se a gente pega um profissional, vamos por nós mesmos, um profissional de saúde, você vai num dentista, você vai num consultório médico, ou você vai contratar uma enfermeira para cuidar de alguém da sua família em casa. Se a pessoa chegar lá com a roupa toda amassada, suja na barriga, ou suja nos ombros, no bolso, com a calça suja, vamos falar só da roupa, por enquanto, né? Você vai contratar essa pessoa? Você vai ter confiança? No mínimo, você vai ter nojo na hora de ser atendido e olha lá se você não voltar para trás, né? Você chega numa loja, vai comprar uma coisa, qualquer coisa, seja até lá na loja da China de R$ 10. Se a vendedora tá lá com a roupa muito mal, a vendedora está muito mal arrumada, uma roupa toda suja, né? E juntando a aparência física, um cabelo estranho, mal penteado, né? Suja. Você vai querer que aquela vendedora aproxime-se de você? Não, você vai procurar uma outra que está com a aparência física mais arrumadinha. Não é verdade, gente? A gente faz isso o tempo todo. A aparência física e o nosso vestuário diz muito e passa muita mensagem para a pessoa. O desleixo, o pouco caso com a aparência física e com o vestuário, passa uma imagem de desacreditado. Então, se eu estou ali, né, vou trabalhar com qualquer coisa, né? Estou trabalhando mesmo, ninguém vai, eu não estou saindo para uma festa, eu não vou arrumar um namorado, uma namorada, então eu vou de qualquer jeito. Você vai com a roupa suja, você vai com a blusa furada para trabalhar, uma roupa que já está muito velha, muito desgastada, né? Todo mundo olha, mas não no sentido se, nossa, ela é pobre ou ela não tem roupa, mas olha assim, nossa, será que ela é uma boa profissional? Será que ele é um bom profissional? E a gente faz isso o tempo todo. Querendo ou não querendo, a gente tem que admitir que nós fazemos isso o tempo todo. Uma roupa bem arrumadinha não precisa estar nova, mas sem furo, limpinha, passadinha, né? É outra coisa. A visão que o outro tem da gente faz muita diferença na credibilidade como profissional. Né? Outra coisa também é a questão da postura, né? Se a gente anda muito desleixado, corpo todo torto, arrastando a perna, o ombro caído, passa uma impressão de cansaço, ou passa uma impressão de preguiça. Isso também deixa as pessoas com uma sensação de que ela está muito cansada, então vai ficar desatenta, ela não vai cuidar bem de mim. Ou eu não vou poder falar nada com ela, olha a preguiça, ou olha a irritação daquela pessoa, não vou nem falar nada com ela. Isso são componentes da comunicação não verbal. Tá vendo, gente, como que é tão importante a gente estar atento a esses pequenos detalhes, né? As expressões faciais, complementando o que eu estava falando. Às vezes a gente está assim, um pouco cansado, ou está com algum problema pessoal. O primeiro sinal é a gente franzir a testa aqui no meio assim, e fazer isso aqui, ó. A gente franze, o olho fica menor, a gente abaixa o olhar, né? Quando a gente está triste, o nosso olho fica caidinho, né? Ele fica meio puxadinho assim, a boca cai também um pouquinho, a gente tem aquela expressão de entristecimento.
Quando a gente está zangado, o nosso olhar fuzila as pessoas, né? Quando a gente está preocupado, a gente fica com o olhar sempre virado para cima, assim, ó, sempre pensando naquilo que está deixando, tirando o nosso sossego, tirando o nosso sono. E quando a gente está feliz demais, né, a gente fica muito espalhafatoso, a gente fala muito alto, a gente anda mais, fica mais agitado. Então, no ambiente de trabalho, a gente tem que tomar muito cuidado de como a gente mostra para as pessoas, né, o nosso corpo, o nosso estado de humor e a nossa aparência. Olha essa figura aqui, né, do movimento da postura corporal. Apesar de ser um policial com uma criança, mas a postura descontraída do policial com o menino, né, mostra que ele está assim, ele está carinhoso com a criança, então não passou uma imagem de medo. Agora, se ele tivesse incontinência, todo duro, né, com a mão para baixo, assim, provavelmente o menino não estava tão à vontade igual ele está aqui nessa foto. O contato físico também é muito importante. Tem gente que gosta de tocar demais, né? Às vezes é bom, às vezes nem sempre. No nosso ambiente de trabalho, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Às vezes a gente infantiliza os idosos e as crianças. Então toca demais os velhinhos, toca demais as crianças, e quando está doente, a pessoa não gosta de ser tão tocada, de ser tão paparicada e muito menos infantilizada. Por exemplo, chamar os velhinhos de vozinha, vozinho, ô queridinho, ô meu amor, eu tô aqui para trazer seu remedinho, vamos levantar para tomar um banhozinho, vem aqui que eu vou te ajudar, vem. Isso aí, gente, acaba irritando, porque os idosos, apesar de eles serem mais carentes do que os adultos, eles não gostam de ser tratados como crianças, e o sentido de tratar um idoso como criança não é, não é nem muito afetivo, mas de invalidez. E eles sentem assim. Vocês já viram que muitos idosos não gostam de sentar no banco destinado à vaga para idoso? E às vezes muitos, não sei se vocês já passaram por essa situação, muitos, a pessoa levanta do banco ou então cede a vez na fila e fala, não, muito obrigada, eu vou em pé mesmo. Né? É no sentido de invalidar a capacidade física da pessoa. Se ela tem essas dificuldades com a idade, se ela se sente inferior ou inválida, então quando a gente fala isso, a gente só reforça a imagem que ela tem dela. E ela vai nos tratar, às vezes até com grosseria. Aí você fala, nossa, eu fui carinhosa, fui lá ceder a vez pro senhor ali, ou então eu fui ajudar, eu estou tratando com o maior carinho o paciente do leito tal, e ele vem com 7 pedras na mão. Muitas vezes a gente está potencializando algo que a pessoa já tem com ela, que faz a autoestima dela diminuir, né? O nosso comportamento dos olhos também, eu coloquei essa figurinha aqui do ninho, né? Porque muitas vezes a gente percebe o olhar do outro e vê que o olhar não condiz com o que a pessoa está falando, né? Por exemplo, uma pessoa que está mentindo, que vai te contar uma mentira, ela olha para determinado ângulo do globo ocular. Uma pessoa que está pensativa e que está inventando uma história, por exemplo, ela olha para outra que ela tem que buscar lá no fundo do pensamento dela a criatividade. Uma pessoa que quer fuzilar outra, que quer agredir, ela regala o olho, para o olho no meio e olha bem nos olhos da pessoa. Eu vou passar uma curiosidade para vocês. Vocês já perceberam que a gente não consegue olhar nos olhos de ninguém, nem nos nossos próprios? Vamos fazer um exercício em casa, é uma brincadeirinha, só para vocês testarem isso. Pega um espelho, pode ser do banheiro, um espelhinho pequeno de bolso, o espelho do quarto, e fica por alguns segundos fixando o seu olhar dentro do seu olho. Ele dura pouquinho. Nós não somos habituados a olhar olhando nos olhos. Nós não somos habituados a conversar olhando nos olhos uns dos outros. E é muito legal, muito interessante a gente olhar para o nosso próprio olhar e fixar e tentar ficar algum tempo.
Façam isso para vocês verem. Ou então, conversa com uma pessoa, olhando bem dentro do olho dela, firma o olhar no olhar dela. Ela vai desviar o olhar num instantinho, né? Agora, a comunicação, o outro tipo de comunicação, né? Peraí só um pouquinho, pessoal. É a paralinguística. O que é a paralinguística? É um elemento gestual da palavra falada. O timbre de voz, a tonalidade com que a gente fala, o volume, a clareza, a velocidade, a ênfase que a gente dá em algumas palavras, as pausas e as vacilações, né? Então vamos lá. Por exemplo, o timbre de voz. Tem gente que tem uma voz mais forte, tem gente que tem uma voz mais suave, tem gente que tem voz mais fininha, né? Vamos pegar esses cantores, os tenores, que cantam aquele som, né? Bem grosso de voz. Tem os agudos, que cantam bem fininho, que vão naquelas notas mais altas das músicas, por exemplo. Tem gente que fala, né? Vai conversar, fala muito alto e fala muito fininho. E a gente fala assim, voz de gralha, que às vezes o timbre da voz irrita. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? O tom da voz, a altura que a gente fala, o volume dela. Então a gente tem que tomar muito cuidado no ambiente de trabalho, por exemplo. A gente tem que manter uma tonalidade normal, né? Um volume normal, que não vá irritar ninguém, que não vai atrapalhar as outras pessoas e nem incomodar. Tanto os outros profissionais que trabalham com a gente, quanto os pacientes e a família. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, na igreja a gente conversa num volume de normal para baixo, em respeito ao ambiente, né? Numa festa, é interessante que na festa, quando todo mundo chega, tá todo mundo falando baixinho. E depois, na medida que vai ficando o tempo da festa, que todo mundo vai ficando mais à vontade, as pessoas às vezes vão bebendo, umas bebendo e outras não, a tonalidade de voz vai aumentando. A gente percebe isso também em restaurantes, em barzinhos, né? Em outras festas, até em casa mesmo. A velocidade. Tem gente que fala rápido demais, ninguém consegue entender o que eles falam. A ênfase em determinadas palavras, quando a gente quer ressaltar alguma palavra, né? Por exemplo, eu vou dar ênfase nessa palavra agora para vocês terem mais atenção. Ou eu dou pausas e aí eu vou fazendo oscilações, né? Entre pausas, entre ênfase, velocidade, mas uma coisa a gente não pode deixar de ter, é a clareza. Então as palavras têm que ser bem faladas, né? E a gente tem que perceber se o outro está entendendo o sentido daquela palavra para nós. Eu dei um exemplo na aula passada, né, sobre uma situação que aconteceu comigo de gomeira e alpendre. Vocês estão lembrados? Então, às vezes, a gente que é profissional da saúde, né, muitas vezes encontra pacientes de outras regiões, de outros países, e até mesmo da nossa região aqui, mas de lugares, né, de zona rural ou de bairros que têm um linguajar próprio, e a gente não está acostumado com as gírias, por exemplo, é um exemplo muito bom, né? Muitas vezes a gente não convive com aquela cultura daquela gíria, mesmo na nossa própria cidade. E a gente não consegue entender o sentido daquilo. Então a gente tem que ficar perguntando o que significa, né? Aí olha para vocês verem, né? A forma com que um profissional informa uma intercorrência ao seu colega, à equipe, à família e ao paciente é muito importante, né? Por exemplo, um paciente, porque deixa eu pensar aqui, uma coisa bem corriqueira, um paciente está internado no hospital e ele começou a vomitar. Eu chego perto da minha colega, aí eu apavoro. Eu chego perto do meu colega ou do meu coordenador e falo assim, o paciente do leito tal está vomitando. Meu Deus do céu, socorre, gente, socorre que ele está vomitando.
Aí coloca a equipe toda desesperada, não é verdade? Isso acontece até em casa mesmo, não é, gente? Às vezes a gente corta um pouquinho, assim, tá fazendo uma comida, dá um cortezinho com a faca e no dedo sai aquele monte de sangue. Aí alguém passa e você faz assim, cortei meu dedo, olha a sangueira que tá saindo. Quem é mais apavorado olha ali e acha que você cortou, foi a metade do seu dedo. Não é verdade? Não acontece isso? Agora o outro que não liga muito, vai assim, isso é um cortezinho à toa. Mas às vezes você que é o apavorado, fica, nossa senhora, cortei meu dedo, nossa senhora, pega um curativo lá para mim. A gente faz esses exageros. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a forma com que a gente comunica alguma coisa, para a nossa equipe, para o nosso colega, para o nosso supervisor, pode desencadear um monte de efeito errado, né? E perigoso também. Na hora que a gente está perto da família, do paciente, né? Às vezes você vê alguma coisa ali, assim, que a pessoa... Não é que ela está mais grave do que já estava, mas às vezes ela cai a saturação, por exemplo, um pouquinho só. Dentro do quadro que ela está ali, talvez aquilo não fosse tão assim importante, né? E aí você fica, ai meu Deus, caiu a saturação. Só isso aí já desestabiliza. Se o paciente estiver consciente, ele já fica doido. E se a família, se tiver algum familiar ali, a família começa a desesperar. Porque essa simples fala, ai meu Deus, caiu a saturação, a família já vai achar que o paciente está doente, está morrendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado da forma com que a gente passa, né? O timbre, o tom, o volume, a velocidade, a ênfase que a gente dá, as pausas, né? E as vacilações também que a gente dá. Isso é uma vacilação, né? Então, a mensagem verbalizada é tão importante quanto o que é falado, né? Verbalizado é nesse sentido, né? Dos outros componentes corporais que a gente usa na hora de expressar para poder falar e comunicar. A comunicação verbal, então. Eu coloquei esses exemplos aí, né, de comunicação verbal. Ela ocorre por meio de palavras escritas ou faladas, e a linguagem verbal é um código que transmite significado específico mediante a combinação de palavras. O que significa isso? A mensagem, a palavra escrita ou falada. Para poder falar, a gente tem que ter um código de sinais, né? No caso nosso, da língua portuguesa, a gente tem o alfabeto, A, B, C, D e por aí afora, todas as letras. A gente tem a sonoridade das letras, o sentido que cada letra tem para formar as sílabas e formar as palavras. E os números, né? Então a gente junta as vogais, as consoantes e os números e a gente forma um texto. É a partir daí, né, desses signos e desses sinais que nós começamos a falar. Então, por exemplo, eu vou falar a palavra palavra. Eu sei que eu junto uma letra P, um símbolo que significa P, que eu tenho uma sonoridade para falar o P, mais um desenho, que é um signo, né? A letra A, que eu dei o som dela de A, e desenhei a letra A, que é o meu signo, e formo a sílaba pá. E aí sucessivamente, até formar a palavra palavra. E é assim que a gente vai transmitindo um código de significado, que é a interpretação daquilo que está sendo falado e daquilo que está sendo escrito. Por isso que a aula de português na escola, hoje, preconiza a interpretação, né? Porque as pessoas têm muita dificuldade de interpretar. Interpretar é muito difícil por causa disso que eu já falei atrás. É uma combinação de palavras, às vezes nós não conhecemos o significado daquelas palavras, e o texto não fica, a mensagem não fica clara e compreensível, né? Então, assim, tem várias formas de comunicação verbal, que é a fala no telefone, quando a gente está conversando com uma pessoa, né, de um enfermeiro com um paciente, por exemplo, aqui eu coloquei esse desenho aqui, né, da enfermeira aplicando uma injeção, que ele é bem estratégico.
Porque quando você vai dar qualquer medicação para o paciente, né, você deve falar, eu já até falei isso antes, você deve falar para ele o que ele está tomando e qual o procedimento que você vai fazer, para ele poder ficar mais tranquilo. Né? O próprio texto escrito, e hoje com a modernidade do computador, né, as mensagens digitadas, seja na rede social, no telefone, no próprio computador. Vamos pensar então no dia a dia do profissional de enfermagem, né? O profissional de enfermagem, ele se relaciona e se interage o tempo todo. Olha aí para vocês verem, né, nos desenhos. Com a própria equipe de enfermagem, com o preenchimento das prescrições, com o preenchimento de documentos, né, outros documentos. Ele conversa com o médico, ele leva a medicação, conversa com o paciente, e ele também se relaciona com a família do paciente. Então, o enfermeiro ele tem que desenvolver habilidades de comunicação, né? Porque ele tem que ter uma interação com todas as pessoas que ele convive. Na próxima aula eu também vou falar um pouquinho, né, da importância da psicologia e como que ela vai ajudar vocês na profissão do dia a dia, né, no dia a dia profissional. Por que é importante estudar psicologia? Porque nessas interações e nessas relações, o enfermeiro, sabendo conhecer um pouquinho, né, do processo de comunicação, o dia a dia fica muito mais fácil e são evitadas várias situações constrangedoras e vários processos de erros de comunicação que causam danos terríveis de relações, de brigas, né, de erros de conduta e erros até éticos, né? Por isso é que na aula de psicologia eu começo com o processo de comunicação para vocês ficarem um pouco conscientes, né? Entenderem um pouco de tanto que é importante para a profissão de vocês estar mais atento à forma com que vocês se lidam, a forma com que vocês conversam, a forma com que vocês agem, né, no dia a dia seu profissional, com seus pacientes, com seus colegas e nos locais de trabalho. A gente tem que ter muito cuidado, eu coloquei isso aqui, né, é mais um alerta. Ter muito cuidado com a comunicação não verbal. Gente, o que tem de mal entendido em comunicação não verbal, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um colega de trabalho que ele está... Vamos pegar aqui um exemplo. Vamos pegar uma técnica de enfermagem que está lutando contra a balança. E aí ela faz dieta e não adere, e emagrece demais, e depois engorda demais, e começa a ter problema de autoestima, e acha que a única forma dela ser bem-sucedida, ou de ter um companheiro ou uma companheira, ou de crescer na vida, dar bem na vida, é com perdendo peso. E aí ela fica naquela luta, né? Então, tem duas colegas de trabalho no mesmo plantão ou no mesmo ambiente de trabalho e que estavam conversando sobre dieta. Aí aquela pessoa já está com a autoestima baixa, toda cismada. Aí ela acha que as duas estão falando dela, principalmente se ela chegar e as duas pessoas pararem de conversar. Não porque estava falando dela, mas porque cortou o assunto, porque ela chegou e ela tirou a atenção da conversa. Talvez a conversa até pudesse render com ela, mas depois perde o foco. Aí ela começa a achar que as pessoas estão falando dela, do ganho de peso dela. Então, todas as vezes que ela vê duas pessoas conversando e ela não estiver junta, ou a pessoa olhar para ela e dar uma risadinha, ou olhar para ela e fizer qualquer expressão com o rosto, ela vai achar que está falando dela. O problema é de quem? É dela.
mas aí ela fez uma interpretação errada, né? A comunicação aí não ficou clara por parte dela, que ela interpretou mal o que os outros estavam conversando, né? Olha como que é importante. Às vezes eu estou no meu ambiente de trabalho e eu tive uma perda muito grande na minha vida pessoal. E eu chego e estou ali meio entristecido, pensativo, né? E o outro chega e está todo eufórico, todo feliz e começa a falar comigo. Anima! Vamos, vamos! Você está muito lento hoje, você está muito disperso. Vamos, anima aí, vamos, 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 vamos. Sem levar em conta aquilo que eu estou sentindo. Então, às vezes a pessoa está ali entristecida, ela, em primeiro momento, procura saber o que está acontecendo com ela. Para depois você ver se você tem que ser solidário ou se você realmente tem que colocar ela para frente, empurrar ela, dar um gás nela para ela pegar no tranco, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por exemplo, a conversa do profissional de enfermagem com o médico ou o colega de trabalho ao comunicar-lhe um fato ocorrido durante um plantão. Vamos lá. Quando eu estou no meu ambiente de trabalho, eu posso conversar da mesma forma, usar o mesmo linguajar, usar a mesma expressão corporal, os mesmos gestos, a mesma tonalidade de voz, de quando eu estou em casa, ou de quando eu vou numa festa, que eu estou num outro ambiente mais descontraído? Lógico que não, né, gente? Um telefonema ou conversa de um técnico com um familiar de paciente solicitando informação, eu posso falar tudo assim, num linguajar muito simplificado e abrir o verbo completamente para o paciente? Lógico que não. Eu tenho que limitar minhas informações de uma forma técnica, clara e dentro daquilo que eticamente é me permitido. Por exemplo, uma notícia de óbito ou piora de um paciente. Um técnico pode dar, principalmente por telefone, ou falar, adiantar a informação na frente do médico? De forma alguma. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? A nossa linguagem, enquanto horário de trabalho, enquanto profissional de saúde, ela tem que ser uma linguagem mais formal, uma linguagem mais técnica e uma linguagem mais polida, né, gente? Agora, quando eu estou conversando entre colegas durante o plantão, se for no horário do meu intervalo, tudo bem. Eu posso conversar, né, bem descontraído, usando gírias, né? Só que a gente tem que ter cuidado com o volume da voz. Se eu estiver, por exemplo, num refeitório, num lugar de convivência, na rua, com o meu colega de trabalho, aí eu posso ficar à vontade. Mas se eu estiver ali conversando no intervalinho, mas dentro do local de trabalho, a gente tem que tomar cuidado. Agora, se a conversa entre colegas durante o plantão for uma conversa de paciente, do caso do paciente, de um caso que está acontecendo, de uma durante o horário de trabalho, ela tem que ser mais técnica e mais formal, né? A forma de abordar ou conversar, ou mesmo solicitar coisas aos profissionais que trabalham juntos na mesma instituição ou da equipe multiprofissional. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Mas, no mais, quando a gente está no horário de trabalho, no ambiente profissional, o nosso linguajar tem que ser de acordo com a nossa competência técnica. Quando a gente está num local informal, mesmo que seja com os nossos colegas de trabalho, a gente pode usar uma linguagem mais coloquial, usar gírias, aumentar o tom de voz, usar de brincadeiras, né? E por aí afora. Espera aí só um pouquinho, tá, gente? Espera aí só um pouquinho que passou aqui. Olha, uma outra coisa aqui, né? Durante a conversação, alguns clientes fazem perguntas pessoais sobre a família da enfermeira. Por exemplo, só um exemplo, o local de residência. Qual a conduta? Durante o nosso trabalho, a gente tem várias situações desafiadoras. A enfermagem, principalmente o técnico, fica muito tempo com o paciente, não é verdade? Talvez alguns de vocês já sejam cuidadores, né? Ou agentes de saúde, mas fica muito tempo e vai criando uma certa
intimidade com os pacientes. Muitas vezes, os pacientes ou as famílias pedem os técnicos de enfermagem para conversar com o médico, ou pede informação, ou até mesmo diagnóstico do quadro, pede para os técnicos, né? E a gente tem que saber qual que é o nosso lugar profissional, né, gente? Não pode descuidar disso, não. E aí, o que eu faço? Diante de ter tal intimidade, por exemplo, num posto de saúde, num asilo, numa instituição, num hospital, né? Começa o paciente quer saber coisas da nossa vida, porque vai ficando muito, assim, muita intimidade. Então, a pessoa quer te conhecer mais, como se você já fosse da família dele. E aí, o que eu faço? A gente tem que estar muito cuidado com isso, né? Porque nas relações pode acontecer que a pessoa pergunta para poder saber e pode colocar a pessoa em situações constrangedoras. Então, assim, o profissional da saúde deve partilhar o menor número de informações possíveis sobre a vida pessoal dela, né? E aí você desvia. Uma técnica boa para a gente desviar o assunto de coisas pessoais da família do profissional é devolvendo a pergunta para o paciente. Por exemplo, ele começa assim, você mora em que bairro? Quem é sua família? Né? E vai que a pessoa tem algum problema de relacionamento com alguém da sua família, né? Tem uma rixa pessoal, já teve altas brigas, já teve disputas, e até mesmo questão de relacionamento, já foi ex-namorado, ex-sogro, ex-marido, ex-esposa, ex-tio, né? Então pode te colocar numa situação bem complicada. Se caso isso acontecer, você desvia, você, o senhor mora onde? Eu tenho parente que mora ali naquela região que o senhor mora. Ou então pergunta alguma coisa, se o senhor gosta disso, assim, 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 né? E vai desviando o assunto e volta o assunto para a vida do paciente. Porque às vezes, nesse momento que ele quer saber sobre a sua vida, é uma hora de você saber mais informações sobre a vida dele, porque nesse momento você pode ajudá-lo muito. E às vezes coisinhas pequenas que ele fala ali com você, da vida pessoal, que ele partilha com você, é fundamental para você saber por que ele está mal-humorado, por que ele vê a doença com mais resistência, por que ele está controlando todo o processo de tratamento dele, por que ele não quer ficar no hospital, por que ele não recebe visitas, por que ninguém quer ficar com ele de acompanhante. Então tem muita riqueza nessas trocas. Porém, a troca tem que ser do paciente para o técnico, não o contrário. Envolver o paciente na sua vida pessoal, falar sobre os seus problemas, falar sobre as suas questões de relacionamento e até mesmo reclamar do seu trabalho, só vai valer para uma coisa só, né? Colocar o seu paciente inseguro quanto à qualidade da sua prestação de serviço. Pensem nisso, viu, gente? Isso é muito importante. Quando você reclama muito para o paciente, quando você fala mal do seu lugar de trabalho, quando você fala mal das brigas que você tem, dos conflitos com os colegas, ou do chefe, ou do seu colega de trabalho, ou até da própria equipe multiprofissional, você enfraquece a relação do paciente com os outros profissionais e até com você mesmo. E coloca até em xeque se você é um bom profissional ou se a equipe que está ali cuidando dele. E um paciente inseguro, ele dá muito mais trabalho, viu, gente? Não esqueçam disso, não. Aí eu já falei antes, né, naqueles quadrinhos lá, a aparência profissional e comportamento são importantes no estabelecimento da relação com o cliente, né? O cliente, no caso aí. Eu coloquei cliente para poder fazer uma observação aí. Paciente, como eu já disse antes, é aquele que espera, que tem paciência. O cliente é aquele que a gente tem que cativá-lo para segurá-lo. É esquisito, Miriam, falar que eu tenho que segurar um cliente num hospital, numa relação de doença, né? Mas sim, ele é nosso cliente enquanto ele estiver doente, enquanto ele precisar dos nossos serviços. Um cliente, numa relação com o cliente, o que a gente vê em todos esses treinamentos,
é que a gente tem que cativá-lo para ele ter confiança e segurança no que a gente faz, na nossa conduta, nos procedimentos que a gente vai fazer com ele. Porque, na verdade, nós estamos mexendo com o que é mais sagrado para ele, que é o corpo, né, gente? Pensa, chega uma pessoa que está lá toda com o uniforme todo sujo assim na barriga, com a roupa toda amarrotada, está com o cabelo todo atrapalhado, está com o rosto sujo, um sapato esquisito também, com mau cheiro, CC, chulé, né? Falta de banho, a roupa fedida porque não troca. E essa pessoa vai chegar perto de você e vai te aplicar uma injeção. Você vai deixar? No mínimo, você vai correr uns 3 dias, né, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, é nosso cliente, sim. Né? Aí eu já falei, vestimentas adequadas, postura, entonação, vocabulário e, principalmente, ouvir atentamente. E a pontualidade? Gente, eu não preciso nem de falar muita coisa, não, né? Pontualidade é imprescindível. Principalmente quando vocês escolherem trabalhar por conta própria, né? Em empresas, né, em instituições, nem se fala, porque você tem que marcar ponto. E se você começa a atrasar tanto na saída quanto na entrada, ou você recebe advertência ou vai ser mandado embora. Agora, quando vai trabalhar por conta própria, aí é imprescindível, né? Faz parte da educação e faz parte também do respeito. E a pontualidade, gente, não é só no nosso ambiente de trabalho, não. É no dia a dia, né? Nas nossas relações, até em casa também. Pontualidade significa respeito. Não preciso nem de falar da questão da educação, da cortesia, né? Uma outra coisa também aí que eu já tinha até falado dos velhinhos, né? Usar o nome da pessoa. Gente, idoso nenhum gosta de ser chamado de vozinho, de queridinho, de meu amor, nenhum. Principalmente quando estão doentes. Porque eles têm uma dificuldade com aceitar a decadência da velhice, principalmente quando estão doentes, né? E aí, quando a gente infantiliza os idosos, eles ficam agressivos, sim, eles não gostam. Às vezes, eles nos tratam bem por educação, porque são muito educados, mas que ninguém gosta, eles não gostam. Confiança, né? Isso tudo aí vai passar uma imagem de confiança, de nosso profissionalismo, né? E a questão da autonomia e da responsabilidade, né? Oferecer elementos para tomada de decisão no cuidado. Por exemplo, eu vou te aplicar essa injeção agora, né? O senhor me dá o braço, aí ele estica o braço. Agora está no nosso horário de tomar banho, vamos tomar banho? Né? Mais ou menos aí. Se o senhor não tomar banho agora, né? A gente pode tomar mais tarde, mas era melhor tomar agora. E o banho, ele ajuda a higienizar o corpo e a matar um monte de bactérias, né? De coisas que estão aí. E também dá uma melhoradinha no corpo. E aí, tá vendo? Coisinhas bobas, assim. São exemplos que eu lembrei agora. E o principal é a assertividade, que é muito importante, né? A comunicação assertiva permite que você expresse sentimentos e ideias sem julgar ou prejudicar o outro. Transmite uma noção de autossegurança, ao mesmo tempo em que comunica respeito pela outra pessoa. Então vamos lá, né? O que é assertividade? Assertividade na comunicação o conteúdo é expresso de forma manifesta sem exercer coerção a outra pessoa. Então, quando a comunicação é assertiva, eu não exerço coerção sobre o outro. Por exemplo, na hora de tomar banho, vamos pegar o exemplo lá do hospital. 5 horas da manhã é o horário de tomar banho. Quem quer tomar banho 5 horas da manhã, gente? Ninguém, principalmente no horário de frio. Aí você chega no quarto, acende a luz e fala assim: vamos tomar banho, gente? Todo mundo vai levantar, morrendo de raiva, de mau humor, arrastando perna e vai ficar de mau humor com você o dia todo. Não é verdade? Quem gosta de tomar banho 5 horas da manhã? Principalmente internado em hospital. Porque é bem de madrugadinha é que o hospital faz silêncio e que as pessoas realmente dormem para descansar o corpo. Né? Ou então você fala assim, para tomar o remédio agora. Tá vendo? A entonação e a coerção.
Agora, passiva. Deixa eu ver um exemplo aqui. Ah, o médico prescreveu isso aqui, agora você vai ter que tomar. Aí você faz aquela cara de desânimo, né? Reforçando para ele que não tinha necessidade. Mas aí o médico disse que era para tomar naquele horário. Você até passa para ele, não, não precisa tomar não, mas o médico disse. Deu para entender o que é uma passiva, uma comunicação passiva? E a comunicação agressiva, que é o contrário da assertiva, esse exemplo que eu dei de chegar lá no quarto, né, acender a luz e falar, vamos todo mundo tomar banho. É mandar no outro sem deixá-lo ter responsabilidade e liberdade. Às vezes, né, a gente encontra um paciente mais rebeldezinho e fala assim, agora eu não vou tomar banho não, vou tomar banho mais tarde. Aí você fala para ele, não, vai sim, é agora o nosso horário de tomar banho. Se fosse uma comunicação assertiva, essa mesma situação seria assim, olha, o nosso horário de tomar banho é agora, mas se o senhor quiser tomar banho mais tarde, pode ficar à vontade, só que mais tarde eu não vou poder ajudar. O horário ficou estipulado esse porque agora eu posso ajudá-lo. Se tiver uma outra pessoa para ajudá-lo a tomar banho mais tarde, o senhor pode ficar dormindo mais um pouquinho. Se nessa mesma situação, se fosse uma comunicação passiva, olha, o meu chefe falou que todo mundo tem que tomar banho agora. E a pessoa dá uma pausa, ou ela faz uma expressão com o rosto, tipo assim, se você eu também concordo com você que agora não é horário de tomar banho, mas é ordem da casa. Deu para vocês entenderem? Agora eu queria que vocês assistissem esse vídeo do YouTube sobre a comunicação agressiva, passiva e assertiva e fizesse o exercício, né, que comentasse o vídeo e relacionar com o exercício profissional da enfermagem. Eu queria que vocês entregassem esse exercício até sexta-feira lá na escola ou então mandar para o meu e-mail. Até sexta-feira, tá, gente? Cada aula que eu fizer para vocês, eu vou dar um exercício e aí vai computando os pontos para até o final do período, tá? Do semestre. Então, um beijão para vocês e até a próxima aula.